Olá, pessoal, vamos então para mais uma parte da nossa aula, alterações químicas e bioquímicas em alimentos, nossa quinta aula desse módulo. Então, quando a gente fala de reações microbianas, a gente até já viu, né? Então, sim, elas são muito importantes. A gente falou de riscos alimentares, né? Então, óbvio, é a parte mais importante, mas tem toda uma outra parte que também degrada igualmente o alimento, e a gente também tem que estar atentos quando a gente pensa em alimentos. Então, por exemplo, reações químicas e bioquímicas, aqui é a foto do escurecimento da maçã, né? Então, quando a gente fala em microbianas, geralmente elas são associadas a fatores intrínsecos ao alimento. E aí, cada alimento é mais suscetível ou não, alguma coisa, como a gente já viu. Para as reações químicas e bioquímicas, a gente está falando de autooxidação lipídica, escurecimento causado por enzimas, por escurecimento não enzimático, causado não por enzimas, alterações bioquímicas, perda nutricional. Eu vou comentar algumas dessas brevemente com vocês, então, só para a gente situar tudo, todo o cenário. Muitas vezes, a microbiana também é causada pelos extrínsecos, embora eles também afetem bastante as reações químicas e bioquímicas, e os fatores intrínsecos também têm relacionados a elas, tá? Então, vamos lá. Alterações, primeiro, de autooxidação, oxidação lipídica. Então, claro, quem que está sujeito a isso? Os alimentos ricos em lipídios, né? Então, aqui, por exemplo, uma foto de manteiga. E aí, de novo, assim, quem não tem uma informação já prévia de oxidação lipídica, eu sugiro pausar agora o vídeo, dar uma lidinha nesse artigo que eu deixei aqui e depois retorna, porque eles vão vir com uma bagagem muito maior, tá? Então, considerando agora que está todo mundo nivelado, vamos lá. Então, qual produto deve ter maior vida de prateleira, né? Uma manteiga aberta, assim, uma manteiga embalada. Por que a manteiga aberta iria oxidar mais? Porque ela está suscetível ao oxigênio do meio, ela está suscetível à luz, né? Então, como ela está mais suscetível a fatores que vão catalisar a reação de oxidação, que dá aquele gosto de ranço tradicional, então é um alimento que tem maior risco de oxidar, né? E dá aquele sabor ruim, desagradável, além de oxidar algumas das vitaminas lipídicas que são bastante importantes, enfim. E produzir radicais, né, que são indesejáveis. Bom, radicais livres. Bom, como é que ele produz, então, esses radicais livres? Então, o que é a reação, né? Então, eu vou ter, primeiro, o alimento vai reagindo, ele vai formando radicais peróxidos e vai formando radicais. Esses radicais vão reagindo entre eles, até que uma hora a gente não tem mais nada para reagir, né? Então, a gente tem uma etapa inicial, onde a gente não tem nenhum sabor de ranço, não percebe a oxidação, e de repente consegue um leve aumento. Quando ele entra na fase de propagação, que essa reação já está mais acelerada, ele tem uma escalada enorme, é quase uma logarítmica aqui, né? E aí sim, quanto mais oxigênio, luz ali catalisando, e a formação dos compostos, pior é a velocidade mais rápida, né? E no final, quando ele já está mais estabilizado, ele tende a ir parando, então ele entra numa curva que vai tendendo a ficar reta. E por que ela vai tendendo a ficar reta? Se ela estava já no último. Pessoal, quando ele chega nessa fase 3, o sabor, o odor já está muito acentuado, e ele já tem tantos radicais ali que o radical não consegue mais. O radical já vai formando produtos terminais, eu nem tenho mais radical. Então, ele acaba entrando nessa velocidade constante. Mas isso não quer dizer que daí adiante mais, porque nesse estágio, ele já é um alimento que já está considerado fora da validade. E o que é um escurecimento não enzimático? Então, o nome já diz, ele não diz relacionado com enzima, está relacionado com uma reação de escurecimento chamada Maillard. Pode ser outro tipo de escurecimento também, mas esse é o mais famoso, assim, mais estudado, que é a reação de escurecimento de Maillard. Então, vamos lá. Quem não tem ideia ainda do que eu estou falando, pause, por favor, leia, assista esse vídeo primeiro, e se sentir necessidade de mais informação, leia o texto, e depois todo mundo tiver nivelado, vamos seguir. Bom, por que tinha doce de leite? Porque é uma característica que dá, quando a gente transforma o leite em doce de leite, essa reação é bastante presente. Bom, Maillard é o nome,
do francês, que descobriu essa reação. Na verdade, ele estava buscando outras coisas, buscando entender melhor a reação entre outros açúcares e formação de outros compostos, mas ele descobriu que quando a gente tem açúcar redutor, o que é açúcar redutor? É um açúcar, né, que tu consegue se reduzir, ou seja, alguns dos açúcares têm essa capacidade ainda de poder participar dessa reação, como a glicose, que são os monossacarídeos, né? Eles todos participam, alguns dos sacarídeos participam, então a lactose participa, por exemplo, que é um disacarídeo, mas a sacarose, que é um dos mais famosos, não participa da reação de Maillard. Então, não é qualquer açúcar, mas são os açúcares redutores, e sempre que tiver aminoácido, como proteína é uma cadeia de aminoácido, eu considero que sempre que tem proteína e se tiver açúcar redutor, eu vou ter a formação de Maillard. Eu preciso ter a presença de calor. Ela vai acontecer mais visivelmente, intensamente em altas temperaturas, mas ela pode ocorrer a 40 graus. Então, se a gente pegar uma lata, por exemplo, de leite em pó e esquecer no armário por 2 ou 3 anos, quando você abrir, ela vai estar escura. Por quê? Porque esse Maillard foi agindo naquela temperatura ambiente ali só, bem lentamente, mas ela escureceu. Ela é bem tradicional em vários produtos, por exemplo, aquela crosta douradinha, né, quando a gente assa uma carne, né? Por quê? Porque é essa reação daí entre os açúcares, a glicose no caso, e aminoácidos da proteína da carne, com o calor, elas vão formar compostos de cor escura, que são as melanoidinas, que dão essa aparência bonita, e também aldeídos, que são extremamente aromáticos. A maior parte dos aldeídos formados nas reações de Maillard são muito gostosos, né? São agradáveis. Por exemplo, quando a gente faz o doce de leite, então tem aquele aroma que vem junto com o produto quando a gente assa um pão, né? Então não é só a cor do douradinho ali que ele vai obter, mas também esses aromas bem agradáveis. Agora, tem outro que também não diz respeito à enzima, que é a caramelização. E ele é bem mais simples, ele acontece com qualquer açúcar e calor, né? Se alguém quiser saber mais, tem também um vídeo aqui. O pessoal daí você fala assim, puxa, mas professora, como você vê então quando tem Maillard, quando tem caramelização? Bom, quando eu tenho um açúcar que não é redutor, eu só posso ter caramelização. Mas e quando eu não tenho, e eu tenho açúcar redutor, eu tenho aminoácido, então esse açúcar ele tanto pode estar sofrendo caramelização quanto Maillard. E aí, muitas vezes ele está acontecendo de fato as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, escurecimento enzimático agora. Geralmente a gente associa muito a enzima polifenol oxidase, escurecimento de frutas, né? Então, para quem não entende disso, também dá uma pausa aqui e acessa esse artigo. E agora, voltando para a aula, já estamos nivelados, vamos lá. Então, alterações bioquímicas também são coisas bem importantes que podem acontecer. Eu pus aqui o pescado, então, uma comida japonesa, né? Então, quando você vai comer, você espera que uma textura mais firme, ele mais firminho na boca, ele sem odor nenhum desagradável. Quando o pescado tem muitas enzimas no organismo dele, após o abate, várias dessas enzimas que estavam antes com outras funções no organismo, elas deixam de ter essa função e ela passa a fazer a proteólise da própria proteína do peixe. E aí, por isso que o peixe erra muito rapidamente, a gente aperta, ele até fica... Um dos jeitos de saber se a carne está boa é se você aperta e ele volta, né? Se ele não fica afundado. Claro, com um pouco de delicadeza, porque é uma pele também, a carne do pescado é diferente, né? Mas fica bem evidente quando ele está já com a textura flácida. Então, um amolecimento em tese indesejado, né? Poderia ter em algum momento que isso seja desejado, mas lembrando assim, então, essas enzimas, essas alterações enzimáticas boas ou ruins, elas estão presentes no alimento. Aqui é um exemplo do queijo parmesão que a gente estava falando, onde a proteólise dele é devido a uma enzima, plasmina, e é altamente desejável, né? As pessoas pagam muito caro, ele fica anos ali maturando justamente para ocorrer essa proteólise. E em vários outros exemplos que a gente poderia dar, então, de proteólise boa, proteólise ruim em alimentos. Bom, e a última coisa, comentando essas reações que podem acontecer, é a perda nutricional e
ou também a funcional. Então, a perda funcional seria uma perda de vitamina, né? Uma coisa mais óbvia, uma desnaturação de uma proteína que ela não conseguisse depois ser mais absorvida quando ela chegasse ao trato gastrointestinal. Mas eu queria mostrar, assim, uma coisa que é muito importante para quem produz alimentos, que às vezes é a funcional daquele alimento, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um chantilly, então a gente quer que ele aere, fique bem bonito, né? Então, tem várias coisas que colaboram para isso, né? Uma das coisas é a funcionalidade proteica, né? Da proteína presente, e que quando a gente não consegue esse cenário e vai para um cenário assim, a gente tem várias perdas, né? Naquele produto de aparência, de textura, né? Então, até de volume, né? No produto para vender. Então, ela é bem importante e também precisa ser considerada. Mais algumas bibliografias, e é isso, pessoal. Muito obrigada. Vamos para o próximo vídeo.